A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 6. Destemida declaração da verdade. Creio que o próprio Lutero teria enfrentado sem temor o fogo do inferno. No entanto, temos a confissão dele de que muitas vezes seus joelhos batiam um contra o outro ao levantar para pregar. Ele tremia temeroso que não fosse fiel à palavra de Deus. Charles Haddon Spurgeon. Estivesse no púlpito, na sala de aula ou em debate público, Lutero não vacilava em sua posição pela verdade. Se necessário, este intrépido reformador estava preparado para, em prol da verdade, ficar em pé sozinho diante de uma multidão de inimigos. E foi exatamente para isso que Deus o havia chamado. Em muitos aspectos, ele foi um Atanásio, 296 a 373 d.C., da era moderna. Alguém que se posicionou contra o mundo. Lutero foi heróico em seus corajosos esforços de exaltar os ensinamentos claros das Escrituras na defesa do Evangelho. Na pregação, ousadia, que no grego tem o sentido literal de toda fala, dá a ideia de falar com palavras corajosas. Assim, quem é ousado fala com força, sabendo que haverá outros que discordam do que ele diz e represálias de alto custo o aguardam por proclamar a verdade. Essa pessoa fala com coragem, em face de grande perigo pessoal. Ele não fala apenas uma parte da verdade, mas toda a verdade. Ousadia significa revelar inteiramente aquilo que tem de ser dito. Ousadia no púlpito é simplesmente não esconder nada. Por esta definição, Lutero foi um dos homens mais ousados a se colocar no púlpito para pregar. Numa época em que a verdade do Evangelho havia sido escondida, Lutero falava sem temor, declarando todo o conselho de Deus. Ele não se importava com a opinião pública, não se preocupava por ter contrariado as tradições, não se curvava às decisões dos concílios eclesiásticos, recusava ceder aos decretos papais. Em sua pregação, a maior preocupação de Lutero era falar o que Deus disse em sua palavra. Com implacável tenacidade, Lutero pregava o que encontrava ensinado explicitamente na Escritura. Tudo isso teve um alto preço. Os desafios que Lutero enfrentava pela verdade foram tão numerosos que certa vez ele disse: "Se eu fosse escrever sobre o fardo do pregador, conforme eu tenho experimentado e conhecido bem, assustaria a todos a ponto de todo mundo desistir." A despeito dessa luta, Lutero permanecia firme como leão no compromisso com a verdade. Essas lutas em favor da pureza do Evangelho, de fato, apenas intensificavam as suas convicções. Estabelecido firmemente sobre as Escrituras, ele era resoluto em sua fé. Qualquer resumo da vida de Lutero revela que ele tomou muitas posições valorosas pela palavra de Deus. As disputas que enfrentou em Augsburg, 1518, Leipzig, 1520 e Worms, 1521, testemunham sua inquebrantável persistência. Sabendo que cada uma dessas ocasiões podia resultar em seu fim, este reformador falou ousadamente contra governantes, cardeais e até mesmo contra o próprio Papa. Em sua declaração em defesa da verdade, Lutero sempre foi ousado, corajoso e audacioso. Em 1522, Lutero deixou o castelo de Wartburg e retornou a Wittenberg a fim de acalmar a revolução dos camponeses. A sua chegada a Wittenberg é claro testemunho de sua destemida resolução quanto à verdade. Lutero fora excomungado da igreja, banido de pregar e condenado como herege. Era procurado vivo ou morto. No entanto, voltou a Wittenberg sem temor por sua vida. Quando o eleitor da Saxônia prometeu-lhe proteção, Lutero corajosamente respondeu: "Vou a Wittenberg com proteção muito mais alta do que a do eleitor. Não tenho intenção de pedir proteção à vossa graça eleitoral. Na verdade, penso que eu protegerei mais a vossa graça eleitoral do que podeis me proteger.
Em face de perigo iminente, Lutero demonstrava coragem inabalável. Noutra ocasião, Lutero escreveu uma carta a Felipe Melanchthon, que enfrentava grande dificuldade na Assembleia de Augsburgo, inspirando coragem a seu jovem filho na fé. Exortou assim a Melanchthon: por mais grandiosa que seja a nossa causa, o seu autor e campeão é também grande, porque a causa não é nossa. Se nossa causa for falsa, que abjuremos, mas se for verdadeira, por que faremos mentiroso aquele que nos deu tão grandiosa promessa e nos ordena a ser confiantes e não desanimar? As palavras de Lutero instilaram coragem a Melanchthon, que creu plenamente estar Deus presente com ele quando teve de se apresentar diante do imperador Carlos V para declarar a Confissão de Augsburgo. Neste capítulo, desejo considerar essa confiança audaz que fortificava Lutero em cada prova ou adversidade pela qual passava. Mencionarei 5 aspectos de sua vida e ministério de púlpito que caracterizam sua corajosa defesa da verdade.